Algo sem precedentes está ocorrendo neste momento. Em setembro de 2025, a Terra se depara com uma sequência de aproximações perigosas. O asteroide 2025 Fa-22 vai passar raspando por nós a pouco mais do que o dobro da distância até a Lua, enquanto o 2025 Rio de Janeiro 2 avança ainda mais próximo, a menos de 300,000 quilômetros. Dezenas de corpos menores são registrados em distâncias sublunares durante uma única semana que quebra todos os recordes anteriores. Ao mesmo tempo, 3I Atlas, um visitante interestelar de composição química estranha, dirige-se a Marte em uma órbita inédita nos arquivos do Minor Planet Center. Os dados desafiam as probabilidades. Será mera casualidade cósmica, ou estamos diante de um padrão que pode transformar nossa estratégia de proteção planetária? A resposta talvez redefina o papel de mero observador no Sistema Solar. Setembro de 2025 traz uma série ininterrupta de avisos. Astrônomos do Minor Planet Center registram o asteroide 2025 Fa-22 exatamente mais de 2,2 vezes a distância lunar, cerca de 835,000 quilômetros. 3 dias antes, o 2025 Rio de Janeiro 2 passou ainda mais perto, a apenas 0,78 distâncias lunares ou menos de 300,000 quilômetros. Esses incidentes não são isolados. A semana de 12 a 18 de setembro estabelece um novo marco histórico. Pelo menos 28 objetos próximos à Terra cruzam dentro da órbita da Lua. Isso representa o triplo do pico semanal anterior. A maioria é pequena, medindo entre 8 e 25 metros, do tipo que pode se desintegrar na atmosfera ou explodir como o evento de Chelyabinsk. Mais 2 deles, Fa-22 e Rio de Janeiro 2, são grandes o suficiente para atrair atenção mundial, com diâmetros estimados em até 120 metros. Cada avistamento acende alertas nas telas das equipes de monitoramento. O Pan-STARRS no Havaí, o Atlas no Chile, o Observatório Vera-C. Rubin no deserto de Atacama no Chile, e o Catalina no Arizona. Informações chegam de telescópios automatizados, analisadas por programas projetados para detectar até os pontos mais fracos e velozes. O ritmo é implacável. Novos itens são identificados, seguidos e catalogados, muitas vezes em poucas horas após a detecção inicial. O Observatório Vera-C. Rubin, que mal iniciou suas operações completas há meses, inunda o sistema com dados inéditos. Sua câmera de campo amplo varre o céu em amplas faixas, capturando objetos que escapariam despercebidos apenas um ano atrás. Do ponto de vista estatístico, isso deveria ser um episódio raro, ocorrido uma vez a cada poucas décadas. Modelos populacionais, ajustados por vieses de observação, calculam as chances de mais de 25 NL sublunares em uma semana como inferiores a 1 em 1.500, mesmo com avanços na detecção, o pico de setembro se destaca. Um agrupamento que ignora a dispersão aleatória típica das trajetórias asteroidais. Alguns especialistas cogitam ressonâncias orbitais ou uma fragmentação oculta no cinturão de asteroides, mas a visão dominante atribui isso ao avanço tecnológico. A eficiência de detecção agora ultrapassa 90% para itens acima de 20 metros a uma distância lunar. Pontos cegos diminuem, mas persistem. Abordagens do lado do Sol continuam sendo uma vulnerabilidade, uma lição gravada pela explosão aérea de Chelyabinsk há 12 anos. Nas redes sociais, as cifras alimentam teorias. Gráficos viralizam exibindo um aumento abrupto que parece intencional. Alguns o descrevem como orquestrado, um sinal de alerta, outros propõem. No meio científico, a reação é mais cautelosa, porém igualmente vigilante. Cada passagem próxima é documentada, examinada e armazenada, fortalecendo um sistema de defesa planetária cuja robustez depende da descoberta mais recente. Por um instante fugaz, os olhares globais se voltam para o firmamento. E a dúvida persiste: e se apenas um desses corpos tivesse mirado um pouco mais perto? Imagine que o Fa-22 não tivesse desviado. Com 120 metros de largura, aproximadamente a altura de um quarteirão urbano, a entrada do asteroide iniciaria bem acima da atmosfera, um ponto silencioso avançando a mais de 18 km por segundo. Se rochoso,
Como a maioria dos de seu porte, ele comprimiria o ar à frente até que a pressão o fragmentasse em uma explosão aérea intensa, similar à de Chelyabinsk em 2013. Mas o tamanho faz diferença. A onda de choque de Chelyabinsk danificou vidros em 6 cidades e levou mais de 500 pessoas a hospitais, principalmente por cortes de vidro e contusões. O Fa-22 transportaria mais de 20 vezes essa potência. Um asteroide rochoso desse calibre poderia detonar entre 10 e 20 km de altitude, liberando energia comparável a várias megatons de TNT. A onda de choque arrasaria construções em dezenas de quilômetros quadrados. Qualquer um próximo ao epicentro teria segundos, no máximo, para se proteger. Vidros estilhaçariam, paredes desabariam, e o clarão térmico poderia incendiar telhados. Os estragos não se limitariam ao local de impacto. Bairros periféricos sofreriam com detritos voadores e estruturas colapsando, ampliando os riscos. Se o Fa-22 fosse de ferro, o cenário mudaria. Asteroides ferrosos são mais densos e resistentes. Em vez de se partir, um corpo metálico poderia atravessar a atmosfera intacto, colidindo com a superfície quase à velocidade plena. O desfecho seria uma cratera de centenas de metros, uma bola de fogo visível a quilômetros, e uma coluna de material ejetado lançada à estratosfera. O dano local arruinaria infraestruturas, mas os efeitos ambientais poderiam se espalhar amplamente, conforme o ponto de queda. Agora, mude o alvo para o oceano. Mais de 2/3 dos locais potenciais de impacto são aquáticos. Ali, a força se converte em uma enorme pluma de vapor e uma sequência de tsunamis se propagaria para longe. Embora a maior parte da força das ondas se perca rapidamente em águas profundas, áreas costeiras a poucas centenas de quilômetros poderiam enfrentar muralhas de água com dezenas de metros de altura. Portos, cidades e ilhas de baixa altitude sofreriam inundações devastadoras, quase sem tempo para alertas. O incidente em Chelyabinsk revelou uma falha crítica. Objetos vindos na direção do Sol, ocultos para telescópios terrestres até o último instante. Sergei Karpov, cujo vídeo da Dashcam se tornou um símbolo daquela manhã, ainda relata as consequências em termos de barulho, vidros quebrados e caos total. Anos depois, ele colabora com equipes de resposta a desastres, incentivando que as cidades pratiquem para ocorrências sem aviso prévio. Sua lição é direta, e a diferença entre um fogo de artifício inofensivo e uma catástrofe que arrasa urbes é mais tênue do que a maioria das pessoas imagina. Nas simulações realizadas após cada aproximação perigosa, os dados são impactantes. Energia do impacto, densidade populacional, horário do dia, todos elementos de uma equação cósmica que se desenrola sem malícia ou propósito. A única proteção reside na atenção constante, na detecção precoce e nos mecanismos que convertem alertas em medidas concretas. Sem isso, o preço se conta em metrópoles destruídas e existências irremediavelmente alteradas. Svan oferece um espetáculo de outra natureza. Detectado em 11 de setembro de 2025, não por um telescópio óptico, mas pelo instrumento de anisotropias do vento solar a bordo do Sorro, a chegada desse cometa foi sinalizada por um pico repentino em emissões de hidrogênio. O brilho Lima-alfa, uma assinatura ultravioleta invisível ao olho humano, iluminou os fluxos de dados antes que a maioria dos observadores terrestres soubesse onde focalizar. Um grupo de astrônomos amadores, varrendo a constelação de Virgem, validou as sugestões dos satélites. Svan ganhava intensidade rapidamente, com sua cauda duplicando de tamanho em uma só noite. Não se tratava apenas de luminosidade. Análises espectroscópicas mostraram uma coma rica em voláteis, comandada por hidrogênio e com traços de cianogênio e compostos de carbono. A taxa de degaseificação aumentou ao se aproximar do periélio, com a produção de hidrogênio superando o vapor d'água em uma proporção que surpreendeu até os especialistas em cometas. O núcleo gelado de Svan estava se fragmentando sob o calor solar, revelando camadas novas e liberando gases aprisionados em explosões sucessivas. Cada fissura fresca no núcleo gerava outra série de erupções de hidrogênio, detectáveis por equipamentos sintonizados na luz ultravioleta. Observatórios profissionais correram para agendar observações adicionais. O Observatório Reuben, ainda ajustando seu ritmo de levantamento, reservou slots emergenciais para monitorar a coma em transformação.
Ao mesmo tempo, cientistas cidadãos mantinham o fluxo de informações, cronometrando as explosões, delineando a estrutura da cauda e sinalizando variações abruptas na luminosidade. Seus avisos guiavam espectrógrafos de alta resolução para registrar pormenores efêmeros. Jatos de matéria se curvando para longe do centro, alterações sutis na composição química e os indícios clássicos de tensão estrutural que frequentemente antecedem uma desintegração. Conforme setembro avançava, o perigo de fragmentação se tornava iminente. Modelos recentes indicavam que o núcleo de SFAM, já cravejado de fissuras, talvez não resistisse à passagem mais próxima do Sol. Caso se partisse, a nuvem de detritos resultante poderia criar um show visual impressionante, observável tanto da Terra quanto do espaço. Para as equipes de defesa planetária, o comportamento instável de SFAM funcionava como um alerta. Nem todas as ameaças seguem trajetórias silenciosas e previsíveis. Às vezes, o sinal surge como uma explosão súbita de hidrogênio, e a primeira barreira de detecção é uma rede mundial de entusiastas com seus telescópios e olhos voltados para o firmamento. 13 de abril de 2029 já está marcado em vermelho em todos os calendários de defesa planetária. Naquele dia, Apophis passará a apenas 32,000 quilômetros da superfície terrestre, mais perto que muitos satélites de comunicação, e visível a olho nu ao cruzar o céu. Por anos, Apophis alimentou manchetes apocalípticas, rotulado como um suposto destruidor de planetas e inicialmente identificado em 2004. Mas, com o tempo, o risco de colisão diminuiu, dando lugar a uma oportunidade científica rara. Um ensaio ao vivo para a defesa planetária, com o planeta inteiro acompanhando e equipamentos preparados. A passagem próxima vai além de um mero espetáculo. A gravidade da Terra estenderá seu alcance e puxará Apophis, gerando marés não de água, mas de rocha e poeira. Os cientistas preveem alterações reais e deslizamentos superficiais, regolite desalojado, possivelmente até uma reformulação do contorno do asteroide. Esses efeitos tidais nunca foram quantificados de perto em um objeto desse porte. Trata-se de um experimento natural impossível de recriar em laboratório. Para registrá-lo, a NASA enviou a OSIRIS-APEX, uma sonda destinada a se aproximar de Apophis logo após a passagem. Sua tarefa é documentar cada marca, cada pedregulho reposicionado, cada indício da atração invisível da Terra. As imagens antes e depois mostrarão como os asteroides reagem a encontros próximos e como leves impulsos gravitacionais podem alterar a rota de uma rocha errante. Para Andrea Riley, engenheira de sistemas na equipe HERO, a aproximação tem um significado pessoal profundo. Em uma anotação de diário de 2022, ela se lembra da ansiedade que sentia ao ver Apophis dominar as manchetes quando era adolescente. Aquele sentimento de receio, amenizado pela perspectiva de avanços tecnológicos, agora impulsiona sua pesquisa. Apophis vai além de um mero desafio para pesquisadores e naves espaciais. Trata-se de um ensaio geral para a capacidade humana de monitorar, simular e, se necessário, desviar uma ameaça genuína. Cada equação resolvida, cada medição coletada e cada algoritmo desenvolvido para OSIRIS-APEX ou radares terrestres representam um avanço rumo a um amanhã em que encontros próximos sejam gerenciados com serenidade e exatidão, em vez de alarme. Enquanto Apophis passa veloz, o planeta tem a chance de observar a defesa planetária em pleno funcionamento, transformando uma notícia outrora marcada pelo terror em uma narrativa de prontidão e exploração. O 3I Atlas, catalogado como CEN 2025N1, destaca-se logo no primeiro espectro. Em 1º de julho, o Pan-STARRS detectou sua trajetória hiperbólica, mas foi a assinatura química que mobilizou os astrônomos em busca de horários nos maiores telescópios do mundo. Dados iniciais do atirador VTX, obtidos quando o cometa cruzava cerca de 4,4 unidades astronômicas, mostraram uma coma não regida por vapor d'água, mas por dióxido de carbono. O JWST validou esses valores em agosto. A emissão de dióxido de carbono atingia 129 kg por segundo, superando a água em apenas 6,6 kg. Isso resulta em uma proporção de quase 20:1. Algo sem precedentes para um cometa tão luminoso e dinâmico. Em contraste, a maioria dos cometas do Sistema Solar inverte essa relação, com a liberação de água eclipsando o dióxido de carbono de forma esmagadora. Neste caso, as normas habituais são subvertidas.
As peculiaridades vão além dos compostos voláteis. Espectros de alta resolução do instrumento UV do VT, capturados ao longo de várias noites em julho e agosto, revelaram um sinal intenso de níquel atômico, emitindo 4,6 gramas por segundo da coma a partir de 21 de agosto. Já o ferro, que costuma acompanhar o níquel na química cometária, estava ausente, abaixo do limite de detecção. Esse padrão de níquel sem ferro é incomum até entre visitantes interestelares. Nos cometas do Sistema Solar, níquel e ferro geralmente surgem juntos, liberados pelos mesmos mecanismos de aquecimento. As hipóteses variam desde uma química de formação peculiar até a perda seletiva de ferro ao longo de bilhões de anos vagando pelo espaço estelar. Alguns atribuem à decomposição de orgânicos ricos em níquel. Outros, ao impacto de raios cósmicos que erodem compostos de ferro mais voláteis. Nenhum modelo explica todos os dados até o momento, mas a discussão é acalorada e contínua. Meados de agosto trouxeram outra revelação. O Mars Reconnaissance Orbiter, ao examinar comprimentos de onda ultravioleta, registrou um surto repentino. Uma explosão que dobrou o brilho do cometa em menos de 36 horas. Fotometria terrestre indicou o rastro se dividindo em vários componentes, com poeira fluindo em direções distintas. Esses rompimentos episódicos não se alinham aos jatos típicos movidos a água. Pelo contrário, sugerem bolsões de dióxido de carbono ou outros voláteis irrompendo conforme a luz solar infiltra fraturas recentes. Estudos de rotação complicam ainda mais o enigma. Análises de curvas de luz apontam para um núcleo lento, talvez cambaleante, girando em um eixo que varia com o tempo. O período excede 22 horas, com apenas leves alterações no brilho. Indícios de uma forma quase esferoidal ou rotação complexa em eixo não principal. Isso torna a previsão de surtos e a evolução do rastro ainda mais desafiadora. Cada conjunto de dados fresco incorpora mais mistério. E com o periélio marcado para 29 de outubro, os espectroscopistas globais competem para registrar todos os pormenores antes que o cometa se esconda atrás do Sol. Por enquanto, o 3I Atlas segue como uma anomalia química, um mensageiro de rotação vagarosa oriundo de um recanto mais gelado e sombrio da galáxia.